Então, Mandela, ele, após ele se matricular então, numa escola, né, ele recebeu então a maior parte da realeza de Xingu, né. Em 1948, e depois ele estava fazendo um curso para se tornar bachel, em 1948. Bacharel. Em 1948, então, ele fez essa história, né. Em 1961, ele se tornou comandante das Forças Armadas, CNA, ou também Lança da Nação e CAIM, MK. E também ele estava fazendo guerrilhas, planos, então, para acabar com o apartheid. Ele viajou e até mesmo fez treinamentos para ele. Ele foi preso em 1962, concedido por 5 anos de prisão, por invadir, por viajar irregularmente para outros países e incentivar greves. E também em 2 de julho de 1967 ele foi concebido por uma prisão perpétua. E depois de tudo, ele foi enviaram uma carta lá para ele que estava escrito liberto Nelson Mandela. E daí depois de um tempo ele foi concebido por... Fala com as palavras de vocês, sempre melhor com as palavras de vocês. Estava preso, e aí? E aí, depois, em fevereiro de 1990, ele foi conseguido sair da prisão pelo presidente Frederic William Clark. E daí, quando ele saiu, ele apoiou um time de rugby que ganhou a Copa do Mundo. E daí acabou a segregação racial, que era muito racismo. E daí... Explica pra gente agora as imagens que estão aqui e dê pra gente o resumo completo sobre essa parte da vida do Mandela. Então, aqui nós temos a imagem dele adulto, né? Quando ele foi presidente. Aqui a bandeira da África. Mandela, após matricular na escola que recebiam a maior parte da realeza Xingu, ele começou um curso para se tornar bacharel em Direito na Universidade de Fort Hare, onde começou Oliver Tambo e iniciou uma longa amizade. Depois da eleição de 1948, dada a vitória aos africaneses, Partido Nacional apoiando da política de segregação racial. Em 1961, tornou-se comandante do braço armado do CNA, o chamado UIF, fundado por ele e outros. Mandela coordenou uma campanha de sabotagem contra alvos militares do governo, fazendo também planos para sua possível guerrilha, e se a sabotagem falhasse em acabar com o apartheid, também viajou em coletas de fundos para o MK e criou condições para o treinamento e atuação paramilitar do grupo, tomando parte do Congresso do Povo. Em 1975, se divulgou a Carta da Liberdade, documento contendo um programa fundamental. Mandela, como jovem estudante de direito, envolveu-se na oposição ao regime do apartheid que negava aos negros, maioria da população, direitos políticos, sociais e econômicos. Uniu-se ao Congresso Nacional Africano, conhecido no Brasil pela sigla portuguesa CNA, e em Portugal pela sigla inglesa ANC. Em 1947, e 2 anos depois, mudou como Walter Sisulu e Oliver Tambo, entre outros. Uma organização mais dinâmica, a sigla a Liga Jovem do CNA, ANC. Como presidente do CNA de julho de 1991 de dezembro de 1997, o primeiro presidente negro da África do Sul,
de maio de 1994, de junho a 1999, Mandela comandou a transição do regime de maioria no comando ou apartheid, ganhando respeito internacional por sua luta e da reconciliação interna e externa, comprometido de início apenas com atos não violentos. Mandela e seus colegas aceitaram recorrer às armas após o massacre de Sharpeville, quando a polícia sul-africana atirou inconsequentemente ilegalidades do CNA e outros grupos apartheid. Em agosto de 1962, Nelson Mandela foi preso e sentenciado a 5 anos de prisão por viajar ilegalmente ao exterior e incentivar greves. 2 de julho de 1967, Mandela foi a sentença novamente. Dessa vez, a prisão dele foi perpétua, apesar de ter escapado de uma pena de enforcamento por planejar ações armadas, em particular sabotagem, que Mandela confessa. O que nega é a conspiração para ajudar outros países e invadir a África do Sul. No decorrer aproximadamente dos 26 anos de prisão, tornou-se de tal modo associado à oposição do apartheid que o clamor liberta Nelson Mandela se tornou bandeira de todas as campanhas e grupos apartheid. Ao redor do mundo, durante 1970, ele recusou uma revisão da pena. Em 1925, não aceitou a liberdade condicional em troca de não incentivar a luta armada. Mandela continuou na prisão até fevereiro de 1990. Quando a campanha de CNA e a prisão internacional, Mandela continuou na prisão até fevereiro de 1990, quando a campanha de CNA e a prisão internacional conseguiram que ele fosse libertado em 11 de fevereiro, aos 72 anos, por ordem do presidente Frederick William Clark. Enquanto estava na prisão, Mandela enviou uma declaração para o CNA, e que viria a público de 20 de julho de 1980, o que dizia: unam-se, mobilizem-se, lutem. Nelson Mandela e Frederick Clark dividiram o Prêmio Nobel, Prêmio Internacional ao Gaddafi de Direitos da Paz em 1993, pelos esforços desenvolvidos no sentido de acabar com a segregação racial.